Olá, olá, seja bem-vindo, boa noite, como você está? Não sei nem se dá pra gente considerar boa noite, já que o sol ainda tá aí, né? Muito gostoso esse final de tarde. Hoje de manhã nós tivemos um café de Natal maravilhoso lá no Impact Hub. Para aqueles que estiveram com a gente no presencial, foi muito gostoso. A gente fez uma celebração especial, mas estamos muito felizes também que você está aqui com a gente hoje à noite. Então você que está chegando, seja bem-vindo. Vai ficando confortável. Hoje nós teremos uma celebração muito legal e eu já quero aproveitar para te avisar que os próximos domingos que nós teremos essa celebração será um momento como nós sempre fazemos de celebração online, mas nós faremos as nossas celebrações um pouco mais curtas devido a essa época de férias, de festas, né, até a primeira semana ali de janeiro. Então eu espero que você acompanhe com a gente nas próximas semanas também, mesmo que você estiver na casa dos seus parentes, a gente vai continuar fazendo as nossas lives todos os domingos às 6 horas da tarde. É importante lembrar que no mês de dezembro nós não teremos as celebrações nos 2 últimos finais de semana de dezembro e na primeira semana de janeiro nós não teremos celebração presencial, somente a online. Então, sinta-se em casa, seja bem-vindo a esse momento. Agora nós vamos louvar ao Senhor com esta música e depois teremos uma palavra que é abençoada para você, amém? Um raio de sol rompeu a minha noite fria, senti em meu rosto um calor que eu já conhecia. Não estou só, o meu amado veio me esquentar. Não estou só, o meu amado veio me abraçar. Você é meu sol, que não precisa mais se pôr. Me traz o calor com seus raios de amor. Não estou só, pois você veio me esquentar. Não estou só, pois você veio me abraçar. Não sinto mais frio, você tem me aquecido. Não estou mais sozinho, pois você veio pra ficar. Nada mais irá nos separar. O seu amor rompeu a noite para sempre. Vamos comigo no início, um raio de sol. Um raio de sol rompeu a minha noite fria. Senti em meu rosto um calor que eu já conhecia. Não estou só, o meu amado veio me esquentar. Não estou só, o meu amado veio me abraçar. Você é meu sol, que não precisa mais se pôr. Me traz o calor com seus raios de amor. Não estou só, pois você veio me esquentar. Não estou só, pois você veio me abraçar. Não sinto mais frio, você tem aquecido. Não estou
Vamos novamente, você veio pra ficar. Nada mais irá nos separar. O seu amor rompeu a noite. Amém. Para sempre. Amém. O livro de Romanos, capítulo 8, nos diz: quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem pode trazer condenação? Quem pode trazer acusação? Para aqueles que estão em Cristo Jesus, não existe nada, nenhuma profundidade, nenhuma altura, não existe nada nessa criação, nem anjos, nem demônios, não tem absolutamente nada à sua volta, à nossa volta, que pode nos separar do amor de Deus por nós, aqueles que estão em Cristo Jesus. É isso que esse livro de Romanos capítulo 8 nos diz. Esse versículo, ele relata basicamente não só a ação de Deus para conosco, mas também a segurança de que este amor nunca falhará conosco. Eu quero dizer hoje para você que o amor de Deus, ele nunca vai falhar com a sua vida, ele nunca vai falhar com a sua família, ele nunca vai falhar com você. E é porque nós temos essa segurança no amor de Deus, que nós podemos viver uma vida em paz, viver uma vida tranquila. Aquele que tem tranquilidade, aquele que tem paz, é o cristão que entende essa verdade, que entende que nada o separa do amor de Deus. Dessa maneira, as palavras negativas podem vir, a acusação, a condenação pode tentar chegar até a tua mente, só que ela não tem poder contra você. A palavra mentirosa e a palavra de morte nunca serão maiores do que a verdade de Deus sobre você. Não fique com a mentira, não fique com a palavra enganadora de Satanás, mas se agarre na palavra da verdade, que é a palavra de Deus. Essa palavra, ela tem o poder de te trazer paz. Essa palavra, ela tem o poder de te trazer vida. E eu quero ministrar essa vida hoje sobre você, sobre a sua casa. Nós vamos voltar daqui a pouco neste cântico, nós vamos cantar a terceira parte dele. E eu quero te convidar a você, com coragem, com ousadia, declarar essa verdade sobre a sua vida, se lembrando de que o amor de Deus nunca falha sobre a sua casa, sobre a sua família. E aproveitando que nós estamos falando desse assunto, agora aí mesmo na sua tela vai aparecer aqui embaixo o código da conta bancária da Domo, também ali o QR Code. Se você deseja fazer alguma contribuição financeira, se você deseja contribuir com esse projeto, nós queremos deixar você à vontade para isso. E é muito importante nós nos lembrarmos que o motivo a qual nós somos generosos e nós contribuímos e nós podemos ser generosos com um projeto como esse, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, é simplesmente pelo fato de que nós entendemos aonde nós estamos colocados, aonde nós estamos posicionados. A nossa posição é no amor de Cristo Jesus. Nós somos amados, nós somos aceitos porque estamos posicionados no amor dele. E porque nós somos coparticipantes com esse amor, com essa verdade, com essa realidade, nós entendemos que a nossa vida, ela não é dirigida pelas circunstâncias, mas a nossa vida, ela é dirigida pela palavra de Deus. E tendo essa verdade em vista, a nossa generosidade, o nosso dar, ele não é movido por aquilo que nós temos no bolso, ele não é movido por ignorância, ele não é movido por uma, como que fala a palavra, por uma manipulação. Nós não podemos ser manipulados porque nós carregamos a verdade. Então a nossa generosidade, o nosso dar, ele é 100% baseado no amor. Se você entende o amor de Deus sobre a sua vida, se você entende que você é amado, se você entende que nada te separa desse amor, então você não tem dificuldade nenhuma em entender que a generosidade é um fruto do amor. A generosidade, ela é um resultado do amor. E nós contribuímos com esse projeto da Domo porque nós conseguimos visualizar aquilo que Deus fará por meio de um projeto, até mesmo, muitas vezes a gente enxerga coisas terrenas,
como computadores, como instrumentos que nós temos aqui, falando ali do presencial, sobre materiais, coisas terrenas, mas tudo isso serve um projeto espiritual, serve a uma ideia, não é uma ideia, é um propósito eterno, né? É uma verdade que vem junto com Cristo, e isso que todos nós carregamos, esse projeto de igreja, é algo vivo em nós, é algo vivo em você. Então eu te convido nessa noite a ser generoso com aquilo que Deus tem colocado no seu coração. E se você tem passado por alguma questão na sua vida, aonde você tem acreditado nessas palavras de acusação, de condenação, aonde você tem permitido com que essa mentira ela entre e afete a sua vida, eu quero orar por você hoje e declarar que o amor de Deus ele é suficiente para tirar todo medo. O amor de Deus é suficiente para tirar todo ruído que você tem ouvido. E junto com o Lucas nós declararemos essa música e corajosamente declararemos que nós somos livres nesse amor, que por causa do sacrifício de Jesus Cristo, por causa da obra de Cristo, hoje nós podemos participar desta realidade maravilhosa. Por isso agora eu declaro, Deus, sobre a vida de cada pessoa que está me ouvindo, sobre cada homem, sobre cada mulher, sobre cada família. Eu declaro que o amor de Deus ele é suficiente, que o amor de Cristo Jesus é a posição perfeita em que nós estamos colocados. Nós somos amados por Ti, por isso toda acusação, toda condenação não tem lugar na nossa vida. Agora nós cancelamos toda a palavra de maldição, toda a palavra de morte, toda a palavra mentirosa que tenta transformar a nossa mentalidade numa mentalidade que não é a de Cristo. E agora neste momento nós colocamos cativos nossos pensamentos, a nossa mente, nós colocamos a nossa mente como um foco em Cristo Jesus, nós centralizamos Cristo Jesus na nossa mente, na nossa vida, declarando que Ele é a razão de todas as coisas e por isso nós estamos firmados nesse amor, por isso nós experimentamos de uma constância de vida neste amor. Em nome de Jesus, será que você pode dizer amém comigo? Amém? Vamos cantar isso então, declare comigo. Sua noite me trouxe dia, sua morte me trouxe vida, sua dor me trouxe alegria. Eu não vou me esconder, novas vestes veio me trazer. Sem ti não sei viver. A sua noite me trouxe dia, sua morte me trouxe vida, sua dor me trouxe alegria. Eu não vou me esconder, novas vestes veio me trazer. Sem ti não sei viver. Você veio pra ficar, nada mais irá nos separar. O seu amor rompeu a noite para sempre. Olá, olá, muito boa noite, muito bom estar aqui com você. Espero que você esteja totalmente aberto para aquilo que o Espírito quer ministrar ao seu coração, vai ministrar também ao meu coração. Nessa noite eu quero compartilhar com vocês a palavra. Se você estiver anotando aí, o título dessa palavra é A Mesa de Boaz e de Jesus. E para isso eu quero contar um pouquinho da história que está no livro de Ruth. Nós vamos passar rapidamente, né? Eu vou dar um resumo aqui dos 4 capítulos do livro de Ruth. Se você já conhece, legal. Se você não conhece, fique tranquilo. Vou tentar dar um resumo que você vai conseguir compreender bem o pano de fundo que existe nessa história. Eu não sei se você gosta muito de romance, filmes de romances ou não, né? Eu não sou tão favorável aos filmes de romance. Minha esposa, a Ju, ela gosta um pouquinho mais. Mas aqui nós temos uma história, um romance sem igual. É algo simplesmente épico. E de fato essa história, o livro de Ruth, ele é um livro que revela
Cristo. Ele revela muito o amor de Cristo por nós e a redenção que nós temos agora em Cristo. Essa história começa basicamente, só para você entender o momento, né? Ruth, ela é contemporânea dos juízes. Então, logo depois que Josué e o povo de Israel entram em Canaã, na terra prometida, você tem, posterior a Josué, a época dos juízes. E aí você vai lembrar que na época dos juízes acontece um ciclo. O povo peca, desobedece a Deus, os povos inimigos começam a subjugar eles, aí Deus levanta um juiz, esse juiz liberta o povo, novamente eles pecam e acontece tudo de novo. Tem um período onde vários juízes, eles estão ali libertando o povo, passam por um tempo tranquilo, depois voltam a ser dominados, é uma bagunça. O final do livro de Juízes, você vai ver a declaração ali dizendo, cada um fazia aquilo que queria. Cada um fazia conforme achava adequado, porque não havia rei em Israel. Ruth está inserida nesse contexto. E aí nós temos um camarada chamado Elimeleque. Elimeleque, com a sua esposa Noemi e seus 2 filhos, eles saem de uma cidade chamada Belém, ali em Israel, e eles vão para Moabe. Eles saem de Belém e eles vão para Moabe. E o texto começa dizendo no livro de Ruth que naquela época havia fome, não havia comida ali em Belém. Agora, olha que coisa doida. Você sabe o significado do nome Belém, da cidade de Belém? Significa casa de pão. Então eles saem do lugar da casa de pão porque eles olham e falam, não tem comida. Eles saem daquele lugar e eles vão para Moabe. Agora deixa eu falar quem é Moabe, quem é o povo de Moabe. Aonde que surgiu Moabe? Surgiu de um incesto entre Ló, não sei se vai lembrar de Ló, o sobrinho de Abraão, entre Ló e uma das suas filhas. Dali nasce Moabe, o povo de Moabe. Então, olha só, não é uma boa forma de se começar um povo, né, no incesto, mas esse é o povo. E esse povo era inimigo do povo de Israel. Você vai ver alguns momentos ali, principalmente no livro de Josué, em que existe batalhas, em que existe algumas intrigas, até imoralidades envolvendo o povo de Moabe, né? As mulheres moabitas seduzindo os israelitas, muitos momentos de conflito entre Moabe e entre Israel. Mas Elimeleque, cujo significado do nome é Deus é o meu rei, esse homem tira sua família de Belém, da casa do pão, e ele vai procurar pão na cidade inimiga, em um povo inimigo, porque ele julga que lá ele vai encontrar aquilo que ele precisa. A história continua. Um dos filhos de Elimeleque, Quilion e Malom, se eu não me engano, um deles, o significado é doença, no nome desse filho. Olha em que contexto essa família ela está acontecendo, ela está se desenvolvendo. Vão para Moabe, e lá, não bastasse tudo que Elimeleque já tinha feito, ele dá os seus filhos em casamento com 2 mulheres moabitas, o que, segundo a lei, não era permitido. Eles se casam com 2 mulheres moabitas. Então nós temos ali Orfa e nós temos ali Ruth. Acontece que Elimeleque morre e os seus 2 filhos morrem também. Fica só Noemi e ficam as suas 2 noras. Rapidamente o que acontece? Orfa quer ficar com Noemi, mas na verdade Noemi fala, não, vai para lá, né? Fica ali com o seu Deus, com a sua cidade, com o seu povo, e Orfa dá um beijo nela e vai embora. Mas Ruth fala, não, eu vou continuar com você. O seu Deus vai ser o meu Deus. E ela então parte com Noemi para Israel. Elas voltam para Israel, elas voltam para Belém. Deixa eu te contextualizar da situação de Ruth ao voltar para Israel. Eu não sei, às vezes fica difícil nós mensurarmos, né, o que era a intriga, né, a guerra entre esses 2 povos. Mas imagina a Segunda Guerra Mundial, acabou a Segunda Guerra Mundial, mais ou menos o que aconteceu quando os alemães começaram a ir para os Estados Unidos. Como você acha que o povo norte-americano olhava para os alemães chegando ali no solo americano? Como que era essa relação? Então imagina Ruth chegando ali em Israel, uma moabita. Além disso, uma moabita que estava viúva. Ruth olha para a sogra dela e fala, eu vou para algum campo para tentar colher alguma coisa. E segundo a lei de Israel, quando você estava colhendo, quando os ceifeiros eles estavam colhendo, aquelas espigas que caíssem por acaso, né? Poxa, estou aqui colhendo, caiu sem querer. Essas espigas elas tinham que ficar ali.
porque atrás dos ceifeiros vinham as viúvas, vinham as crianças, vinham os pobres, eles vinham para colher aquilo que caía acidentalmente. E Ruth então vai ali no campo e ela começa a colher. E a Bíblia diz que, por coincidência, por acaso, Ruth, ela entra no campo de um cara chamado Boaz. E ela começa a colher naquele campo. De repente, Boaz chega, né? Boaz chega ali no campo e ele pergunta para a galera que está ali, quem que é essa mulher aí que está colhendo? Algo tinha chamado a atenção aos olhos de Boaz. No mínimo, Ruth era bonita, né? E, na verdade, um dos significados do nome Ruth, além de amigável, um dos significados é beleza. Então, provavelmente, Ruth era, sim, muito linda. Mas, analisa comigo, você acha que Ruth estava bem vestida? Você acha que ela tinha feito chapinha? Que ela estava maquiada para se apresentar ali? É claro que não. Então, Boaz, ao meu ver, viu algo muito mais profundo em Ruth. Algo que fez ele parar. Quantas viúvas, quantas mulheres, quantos pobres talvez estavam ali colhendo, mas a atenção de Boaz vai para Ruth. E aí ele pergunta, quem é essa mulher? E quando vão responder para ele quem é a mulher, né, ele pergunta a quem ela pertence. Então, basicamente, quem é o marido dela, de que família ela é. E os caras já respondem, ela é moabita. Mais ou menos assim, toma cuidado, é moabita. Aí tem problema. E aí, Boaz, então, fala, não, deixem que ela continue colhendo. Eu vou pular um pouquinho a história, vou pular um pouquinho do capítulo 2. Basicamente, então, Ruth colhe ali por um tempo, vai acontecer uma outra parte que depois eu vou retornar com vocês, mas ela vai para casa, fala com a sogra dela, né? A sogra dela fala, nossa, como é que você conseguiu colher tanto? Porque o próprio Boaz disse, deem fartura para essa mulher. Ela volta com fartura para casa e Noemi fala, como é que você conseguiu colher tanto? Da onde que vem essa abundância? Daí ela falou, olha, eu estava colhendo ali na terra de um cara chamado Boaz. Aí Noemi falou assim, opa, tem negócio bom aí. Noemi fala para Ruth, Ruth, esse é o nosso parente redentor. Ele era da família de Elimeleque. Então Elimeleque e Boaz, eles eram parentes. Por que Noemi fala, esse é o nosso parente redentor? Porque quando uma família passava por uma situação difícil, ou havia até mesmo a questão da mulher ficar viúva, o parente redentor, um parente mais próximo, ele poderia resgatar a propriedade, ou no caso, a mulher também para o casamento, para dar continuidade à família daquele que morreu, ou que estava em uma situação difícil. Então, Noemi instrui Ruth. Fala, Ruth, você vai fazer mais ou menos assim, você vai descer lá na eira, ele vai estar lá colhendo, né? Depois ele vai se deitar e tudo mais, espera ele tomar um vinho ali, para ele ficar mais alegre, você vai lá na eira e você vai se deitar aos pés dele. Basicamente o que acontece é, Ruth se deita aos pés de Boaz e descobre os pés dele. Rafa, o que é isso? Esse é o pedido de casamento à moda antiga, literalmente. Mas a mulher estava pedindo em casamento? A mulher. Ruth estava ali anunciando que queria ser resgatada para um casamento com Boaz, porque ele era um parente redentor. Boaz já tinha se afeiçoado com Ruth. Boaz já tinha o coração dele ali para com Ruth. E aí Boaz, acontece aquele momento e Boaz fala, eu quero te resgatar, eu quero me casar com você, mas tem um problema, tem um parente que é mais próximo do que eu. Então amanhã eu vou falar com esse parente e se ele não quiser te resgatar, eu juro pelo nome de Deus que eu vou te resgatar. Olha o romance acontecendo, né? Todo aquele clímax da coisa fluindo ali. Boaz vai então até a porta da cidade, se senta, chega esse parente redentor e ele começa a falar com o parente redentor. Olha, tem uma propriedade de Elimeleque e tudo mais. Você quer resgatar ela? E o cara fala para Boaz, eu quero. Aí você tem aquele momento tenso, né? Meu Deus, não vai dar certo o romance de Ruth e de Boaz. Mas aí Boaz, ele fala da propriedade. Aí depois Boaz fala o seguinte, mas tem um acréscimozinho. Ruth, a moabita, vai com você também, para você se casar com ela. E aí o cara dá uma recuada. Ele fala, não, opa, vamos passar dessa vez. Fica aí, eu não vou querer a propriedade e a moabita, não. Pode ficar para você. Uma moabita, o que eu quero com uma moabita? Né? Esse povo estrangeiro. Não, eu não quero não, fica para você. E Boaz, então, resgata Ruth. Ele se casa com Ruth e adivinha, da descendência de Ruth, o bisneto de Ruth e de Boaz é Davi. Eles estão na cidade de Belém. Davi nasceu na cidade de Belém.
Jesus nasceu na cidade de Belém. Vou voltar para o capítulo 2. Logo depois dessa primeira colheita de Ruth, Boaz, ainda conhecendo quem ela era, chama Ruth para se sentar à mesa, junto com os outros servos que ele tinha. Ruth se prostra ao chão, ela fala: quem sou eu para achar graça aos seus olhos? Quem sou eu para você me tratar dessa forma? Boaz chama ela para a mesa. Agora, o que eu acho lindo nessa história é que Boaz, veja bem, novamente, talvez Ruth está descabelada, Ruth provavelmente estava mal cheirosa, né? Não tinha Rexona naquele tempo, não tinha Axe. Então, Ruth tinha trabalhado, suada, debaixo do sol ali. Ruth não estava provavelmente bem vestida também, mas existia algo que Boaz estava vendo ali nela. E o próprio Boaz serve Ruth. Você não tinha, na cultura daquele momento, um mestre servindo um servo. Você não tinha um dono ali da propriedade servindo aos serviçais. Mas Boaz, ele serve Ruth. Com o quê? Ele fala: Ruth, tem aqui um pedaço de pão, molha ele no vinho e come. Nós temos aqui um símbolo daquilo que Cristo fez por nós. O pão representando o corpo e o vinho representando o sangue. Naquele momento e a partir daquele momento começa um processo em que Boaz está redimindo Ruth. Ele está pegando uma mulher que vem de um povo inimigo, uma mulher considerada pecadora, uma mulher sem nenhum tipo de futuro. Ela era viúva, ela era pobre, não tinha esperança para ela. E ele olha para aquela mulher com graça. E ele começa a servir aquela mulher. Não tem lógica nenhuma. Porque a própria Bíblia nos diz que Boaz era um homem rico. Então você tem que imaginar que naquele momento, na sociedade ali, naquele povoado de Belém, Boaz, ele se encontrava com as pessoas mais ricas, com o pessoal fino ali da classe. Então Boaz, ele tinha condições de ter um casamento com uma pessoa provavelmente melhor do que Ruth, bem educada, do povo de Israel, uma mulher talvez com mais posses também, mas Boaz, ele olha para aquela mulher que não tem lógica, ele olha para aquela mulher que é totalmente imperfeita, e ele começa a servir, e ele começa a amar aquela mulher. Agora, da mesma forma, nós vemos que Jesus, ele nos redimiu. Olha que lindo. Para você poder ser um parente redentor, você precisaria, então, ser próximo. Em primeiro lugar, você precisaria ser um parente. Foi por isso que Jesus, ele veio como homem. Nós pecamos e nós estávamos na natureza humana, em uma natureza caída. O plano redentor, o parente redentor que fazia parte da lei, era um plano de Deus muito anterior, porque era exatamente o que Jesus iria fazer posteriormente. Então, ali na história de Ruth e de Boaz, existe um apontamento, uma prefiguração daquilo que Cristo faria. Então, Deus envia o seu filho, mas, peraí, Jesus vai ser o nosso redentor, o nosso parente redentor. Então, ele tem que ser da família. Para ele ser da família, ele teve que vir como 100% homem. Ele tinha que vir como 100% homem, mas também o parente redentor tinha que ter condições de pagar a dívida daquela propriedade, ou o sustento da pessoa que se tornaria, então, a sua esposa. Para ele redimir aquela pessoa que estava em uma situação difícil, ele tinha que ter capacidade de fazer isso. Jesus veio também como 100% Deus, e tendo toda a capacidade de ser a nossa redenção. Jesus, ele pagou toda a dívida que nós tínhamos. Todo o escrito de dívida foi pago por Jesus. E eu quero ir para um texto, então, em que nós vamos falar sobre esse momento de mesa com Jesus. Nós vemos a redenção acontecendo na mesa com Boaz, e nós vamos ver a mesa de Jesus acontecendo um tempo depois. Mateus capítulo 26, do versículo 20 até o versículo 28. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Enquanto estavam comendo, ele disse: digo que certamente um de vocês me trairá. Aqui não é mais um romance, né? Aqui está um suspense no negócio, porque eles estão ali reunidos à mesa, Jesus e os discípulos,
e de repente Jesus larga essa para a galera. Jesus simplesmente fala assim, olha, estamos aqui, tá legal, né, gente? Todos nós. Mas seguinte, um de vocês vai me trair. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro. Com certeza, não sou eu, Senhor. Então a galera ali, né, já... eu vou falar primeiro que não sou eu, que daí eu me garanto e o suspense fica para os próximos. Não sou eu, Senhor. Não sou eu, não sou eu, não sou eu. Começaram a dizer um após o outro. Afirmou Jesus. Aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. Aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. Agora olha que interessante a cena aqui. Quando eles estavam na mesa, não imagina a mesa, você sentado numa cadeira, tá, e a mesa alta. A mesa era baixa e você se reclinava, você ficava meio que ajoelhado. Você sentava sobre os seus pés. E você estava ali partilhando. Normalmente, com um rabi, né, um rabino, as pessoas mais próximas desse rabino, as pessoas de maior importância, vamos colocar assim, costumavam estar mais próximas dele. Você vai ver que João é uma delas, porque João, inclusive, reclina a cabeça dele no peito de Jesus. Mas Jesus disse que aquele que iria trair ele tinha colocado o bocado de pão no mesmo prato. Era costume da época também você ter os pratos. Alguns dizem que era com molho de ervas amargas e alguns colocam que era com vinho. Eu gosto de pensar que era com vinho. E eles então molham o bocado de pão. Veja bem, aqui é especulação, tá? Mas é uma especulação que tem muito sentido. Se Judas compartilhou do mesmo prato com Jesus, havia uma possibilidade de Judas estar próximo de Jesus. E Judas era, sim, muito importante com Jesus. Judas era muito importante para Jesus. E eles partilham do mesmo prato. Naquele momento, eles estão partilhando do corpo e do sangue. Nós já vamos ver isso na continuação do texto. Jesus está compartilhando o seu corpo e seu sangue com Judas. Olha a comprovação. Mesmo que não tenha sido nesse momento, olha a comprovação. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não lhe haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse, com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou, sim, é você. Olha a situação, né? Jesus fala, não sou eu, mestre. E Jesus fala, sim, é você. É tão engraçado porque, vendo também essa passagem, a gente pensa, né? Como que os outros discípulos não reagiram? Eles não estavam entendendo nada do que estava acontecendo. Eles não estavam literalmente entendendo nada. Achavam que era alguma casualidade, alguma coisa que Jesus estava falando, mas eles não conseguiam compreender o plano redentor de Jesus. Continuamos. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, olha a ceia acontecendo aqui. Tomem e comam. Isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue, sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. O que eu acho lindo nessa história é que Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Isso é claro para nós. Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Mas sabe o que Jesus oferece para Judas ali na mesa? Ele oferece o corpo e ele oferece o sangue. Jesus oferece para o homem que iria traí-lo o seu próprio sacrifício. Jesus oferece a remissão dos pecados e o perdão para Judas. Assim como Boaz olha para Ruth e oferece algo precioso para alguém que não merecia, para alguém que era uma pecadora, Jesus da mesma forma olha para um pecador, olha para um traidor, um homem que andou com ele e queria entregá-lo, e Jesus oferece o seu corpo e o seu sangue. A mesa de Boaz e a mesa de Jesus falam de um lugar de redenção. Falam de um lugar de perdão. Rafa, mesmo assim Judas foi lá e traiu Jesus. Foi uma escolha do próprio Judas. Mas Jesus não negou a ceia para ele. Perceba, Jesus e Boaz não estão dando algo esperando outra coisa em troca. Jesus e Boaz, eles não estão dando por meritocracia. Jesus e Boaz não estão tendo um olhar que é natural. Eles têm um olhar que é mais profundo. E esse é o olhar da redenção que Deus tem conosco. Porque analisa a minha vida e a sua vida. Não existia qualquer coisa que nós pudéssemos fazer para merecer o amor de Deus, para merecer o resgate de Deus, para merecer o perdão dos nossos pecados. Nós vamos ter a ceia agora, né?
Se você puder pegar aí um pedaço de pão, um suco de uva, alguns elementos que você tenha para nós podermos tomar a ceia, nós vamos cear. E é importante nós ressaltarmos isso, e é importante nós nos lembrarmos, final de ano, né, tá chegando aí, estamos agora final de novembro, e nós costumamos a refletir um pouquinho mais sobre essas coisas, mas deixa eu falar uma coisa, a redenção precisa ser algo vivo nos nossos corações todos os nossos dias. Quem nós somos em Cristo agora é muito bom, mas é bom nós notarmos o lugar de onde nós somos tirados e o lugar onde nós somos colocados, não pela nossa meritocracia, não por algo que nós possamos ter feito de bom, de correto. Não houve nada que nós fizemos e não há nada que nós venhamos a fazer que vai nos trazer esse resgate. E eu quero falar para você, talvez que está assistindo agora essa ministração, e talvez hoje a sua vida é uma vida de imoralidade. Talvez hoje a sua vida é uma vida de, poxa, eu estou viciado em drogas, estou envolvido com bebida, eu tenho problema, sei lá, você pode nomear aí quais são os seus problemas. E você olha para você e você fala assim, eu não sou digno, eu não sou merecedor. Deixa eu falar uma coisa, existe um convite que já foi entregue para você estar na mesa com Jesus. Jesus adora chamar pessoas assim para a mesa. Aquelas pessoas que o mundo despreza, que a religião despreza, aquelas pessoas que a religião fala, peraí, se conserta um pouquinho, peraí, dá uma limpadinha aí, se ajeita. Ô Ruth, vai tomar um banho, vai vestir uma roupa melhorzinha. Peraí, escala um pouquinho a sociedade, vai para um outro lugar na sociedade, daí você pode sentar à mesa. Não. Jesus, assim como nós vemos a prefiguração de Boaz, Jesus, ele chama essas pessoas para a mesa e ele fala, o meu corpo e o meu sangue são para você. Não importa o que você fez antes. E é por isso que nós podemos olhar para Romanos capítulo 5, versículo 8, e ver a beleza quando diz, Deus demonstra o seu amor, em que enviou o seu Filho, entregou o seu Filho, quando nós ainda éramos pecadores. Essa é a beleza do Evangelho. Cristo foi entregue por nós, Cristo foi dado por nós, não quando nós estávamos bem, mas quando nós ainda éramos pecadores. E para você que já entregou sua vida para Jesus, para você que já tem uma vida com Jesus, não volte para um lugar de, se você errar, permitir condenação vir para você. Lembre-se em momentos como esse, o preço que foi pago por Jesus e a redenção que já foi feita de uma vez por todas. Porque se nós estamos agora em Cristo, mas nós ainda tentamos ajustar os nossos erros, melhorar a nossa vida, clássica, né? Do dia 1º de janeiro, na virada 31 para o 1º de janeiro, o que eu fiz de errado, o que eu tenho que fazer diferente agora? Tudo bem, você pode pensar, mas sim, não tem a ver com você, não tem a ver comigo. Seria melhor nós termos, depois dos fogos, foi cancelado aqui em Floripa, depois dos fogos de artifício, seria melhor a gente dar uma refletida, peraí, quem eu sou? E o que Cristo já fez por mim? Veja bem, nós não precisamos pensar naquilo que nós vamos fazer, nós precisamos refletir sobre aquilo que foi feito. É um olhar, não vou dizer que é olhar só para o passado, mas você olha para o passado para enxergar o futuro. Consegue perceber? Olhando para o passado, você vê o futuro. Eu olho para o passado e vejo a redenção, eu consigo mirar o meu futuro e ver aquilo que já está ganho, aquilo que foi dado para mim, aquilo que foi conquistado por mim. Então, gostaria agora de convidar a tomar o seu pão. Paulo vai dizer, né? Vai repetir as palavras de Jesus, mas o próprio Jesus diz isso. Façam isso em memória de mim. Quando vocês cearem, tomarem do pão, tomarem do vinho, lembre do corpo e lembre do sangue. Eu gostaria que você agora, aí na sua casa, pudesse simplesmente receber. Você já recebeu, mas refletir sobre aquilo que Jesus fez por mim e por você, na beleza que há nisso. Que agora nós estamos assentados na mesa, juntos com Jesus. Você pode tomar do seu pão. E você pode tomar também do seu suco representando o sangue de Jesus. Novamente deixa eu te falar. Se você já é cristão, viva de acordo com aquilo que já foi conquistado por você.
Viva de acordo com a cruz do Calvário que trouxe redenção. Viva tendo em mente que não importa o que você fez, existe um lugar na mesa para você. E da mesma forma, se você ainda não é cristão, entenda essa noite, essa palavra como sendo um convite para você. Não importa o que você fez no seu passado, não importa a forma como você está vivendo agora, existe um lugar lindo na mesa com Jesus preparado para você. Ele é o seu parente redentor, ele te resgatou, ele te tirou de um lugar de dívida e te trouxe para um lugar de abundância, te trouxe para um lugar de vida. Eu gostaria de orar para nós encerrarmos. Fique bem à vontade se você quiser fechar os seus olhos, se você quiser dar as mãos para a pessoa que está aí ao seu lado. Nós vamos orar nesse momento. Pai, nós te agradecemos pelo teu grande amor. Nós te agradecemos porque nós fomos resgatados quando nós ainda estávamos mortos nos nossos pecados e nas nossas transgressões. Nós te agradecemos porque, independente daquilo que nós fizemos no passado, no presente ou mesmo no futuro, existe um lugar à mesa para nós estarmos contigo. Um lugar de vida, um lugar de abundância, um lugar onde nós podemos reinar. Nós não estamos em qualquer mesa, mas nós te agradecemos porque nós estamos, como diz a tua palavra, assentados com Cristo nas regiões celestiais. Existe uma mesa em que nós estamos agora, que não é uma mesa natural, uma mesa espiritual. Nós somos retirados de uma posição e fomos colocados em outra posição. Antes sim nós vivíamos em um lugar de tristeza, em um lugar de morte, em um lugar de sofrimento. Assim como nós vemos na história de Ruth, nós estávamos em uma posição onde não havia esperança. Mas agora, nós somos colocados em uma posição de vida. Nós somos colocados em uma posição de abundância. Nós somos colocados em uma posição de alegria. E minha declaração é que nós possamos não só ouvir essas palavras e ter isso como uma história teórica, mas que nós possamos viver isso. Que essa seja uma verdade em cada um de nós. Eu declaro sobre a vida de cada um dos meus irmãos que estão ouvindo agora essa palavra. Para você que está ouvindo essa palavra agora. Que o Espírito vivifique tudo o que nós falamos. Por mais elementar que pareça a história da redenção, ela não é elementar. Ela é viva, ela é o poder de Deus. Ela é a manifestação e a declaração pública do amor incondicional. Do amor extravagante que Deus tem por nós. Que você possa viver nesse amor. Só o último pontinho que eu queria dizer para vocês. É legal porque tem um momento em que Boaz fala, ele está elogiando Ruth e ele fala: ela veio para essa terra buscar refúgio debaixo das asas do Altíssimo. Toda essa história tem a ver com o amor, o cuidado e a paternidade de Deus. Que você possa experimentar isso todos os dias da sua vida. Sua noite me trouxe dia, sua morte me trouxe vida, sua dor me trouxe alegria. Eu não vou me esconder, novas vestes veio me trazer, sem ti não sei.